Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 1, de 1 a 7. Quero dar uma introdução aqui. Nós vamos falar hoje sobre sabedoria. O tema de hoje é um convite à sabedoria, que é aquilo que o livro de Provérbios nos traz. E eu quero trazer um pouco disso, de uma maneira bem rápida. Provérbios 1, de 1 a 7 fala assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de ler a Tua palavra, de aprender, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem coisas grandiosas, ó Pai, para nos entregar nessa noite. E nós queremos, ó Pai, que seja somente o Teu Espírito Santo a fazer a obra nesse lugar. Coloca os Teus anjos nesse lugar, para proteger, ó Pai, e que todo mal, ó Deus, seja expulso daqui em nome de Jesus. Que não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero trazer algumas coisas para vocês sobre o livro de Provérbios, que você já está aberto aí no começo, e eu quero trazer, vai ser uma enxurrada de versículos, são vários textos que eu quero ler, talvez nem todos você vai conseguir acompanhar na Bíblia, mas vai estar passando aí todos no multimídia, alguns eu vou ler de uma maneira bem rápida, mas eu quero trazer para você a curiosidade de ler esse livro em casa. Eu trouxe essa palavra porque eu estava estudando sobre esse livro essa semana, no curso que a gente faz, e me veio essa vontade de trazer um pouco dessa ministração, porque eu vejo que em Provérbios, a ministração de Provérbios é muito para os jovens, é muito para pessoas jovens, porque muitos jovens que estão lá fora, que nós estamos orando por eles, que nós impomos as nossas mãos, que estão lá na cidade, precisando conhecer a Jesus. Muitos desses jovens, quando são confrontados com a palavra, quando são confrontados com a verdade, eles falam assim: eu sou muito jovem ainda, eu sou muito novo, então deixa eu aproveitar um pouco mais da minha vida, e quem sabe quando eu me tornar mais velho, quando eu tiver mais velho e eu já não estiver fazendo as minhas coisas, minha faculdade, tiver tudo certo, já tiver casado, aí sim eu vou buscar a Deus. Vocês sabem que essa fala é um tanto normal, as pessoas dizem muito isso, os jovens falam muito isso. O livro de Provérbios, ele vem nos falar o contrário. O livro de Provérbios vem falar que a força está na juventude, que é na juventude que você tem que tomar a sua posição de já andar ao lado de Cristo, porque você, juventude, é o combustível, é o motor dessa igreja, é você quem vai levar essa igreja avante, é você quem vai motivar essa igreja a trabalhar, a pregar, a ganhar as pessoas para Jesus, a sair para evangelizar, são vocês. E o livro de Provérbios então nos traz vários ensinamentos para os jovens, e traz vários ensinamentos para fazer com que você jovem não venha a cair, porque tem muitas pessoas que têm um perfil assim, elas vão fazendo aquilo que dá na telha, e quando ela cai, aí depois que erra que vai aprender. E o livro de Provérbios vem falar assim: não precisa errar primeiro, eu já estou te dando a instrução, então não erre. Eu já estou dizendo para você, faça assim, faça assim,
Faça assim que você vai se dar bem na sua vida. Assim vai ser melhor na continuação, na continuidade da sua vida. Não deixe, não precise errar primeiro, não caia primeiro, para depois chorar e pedir perdão. E o livro de Provérbios então traz várias coisas nesse sentido, para fazer com que você, jovem, não precise cair para poder aprender, para que você tenha uma direção na sua vida. Também o livro de Provérbios, ele nos dá uma direção geral. O que eu quero dizer? O livro de Provérbios não são promessas fechadas, não são promessas que você vai falar assim: faça isso que você não vai errar nunca mais, que você vai se dar bem. Não, ele diz: faça isso que a probabilidade de você se dar bem é muito grande. Tanto é que tem 2 exemplos de pessoas na Bíblia que eram pessoas retas, que faziam as coisas certas, mas ainda assim, por um momento elas tiveram dificuldades, aflições. E um desses exemplos que eu quero dar é Jó. Todos, ou a maioria de vocês conhece a vida de Jó, que em coisa de poucos segundos, ele perdeu tudo que ele tinha na vida. E a Bíblia fala que ele era totalmente temente a Deus, era reto, não tinha o que falar dele. Mas o Senhor permitiu que isso acontecesse com a vida de Jó. Então por isso que eu digo, essas instruções, é claro que você tem que segui-las, porque você vai se dar bem, mas isso não isenta você de ter também problemas na sua vida. E o outro exemplo que eu quero dar é a vida de Salomão, que foi o escritor da maior parte do livro de Provérbios. Que ele, mesmo sendo escritor, mesmo ele dando todas essas dicas, no final da sua vida ele caiu. E ele caiu porque ele adorou aos deuses das suas mulheres, porque ele teve várias mulheres. Ele pecou ao ter várias mulheres e pecou ao adorar os deuses dessas mulheres que ele trouxe para dentro de casa. E ele mesmo fala sobre mulheres aqui, e ainda assim ele caiu. Então isso nos mostra que essas instruções que nós temos para a nossa vida, nós temos que seguir sim, mas não é por isso que você vai estar totalmente isento de ser tentado, de repente cair, porque não são promessas, mas você deve tomar isso para a sua vida, para que você realmente cresça e evite de cair. Ao invés de você cair, você possa ajudar outras pessoas para que elas não caiam e siga a sua vida firme com o Senhor. Nós aprendemos bastante coisa nesses livros com relação à criação de filhos, com relação a relacionamentos, com relação à área financeira. Muitos ensinamentos, não dá para nós olharmos todos aqui hoje, mas eu quero pegar só os primeiros capítulos e a gente vai dar alguma ideia aqui. Na época, era muito valorizada a sabedoria nas pessoas. Hoje em dia não é valorizada a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. Hoje em dia as pessoas valorizam aquilo que elas têm. Se ela tem alguma coisa, a gente dá um pouco mais de atenção, ou ela pode alguma coisa a mais. É isso que manda no nosso mundo hoje em dia. Mas naquela época, a sabedoria era muito valorizada. Naquela época, os anciãos, que são as pessoas mais velhas, eles tinham a sabedoria e passavam para os mais novos. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia os mais novos acham que sabem mais do que os mais velhos. Mas naquela época isso era muito valorizado. Então isso era muito forte naquele contexto que esse livro foi escrito. Então vamos abrir o nosso coração para isso. Tem 2 versos aqui que mostram para nós, que dá a ideia de que a sabedoria, ela não só vem de Deus, mas que ela é o próprio Deus. Alguns versos que Salomão escreve, ele nos dá uma ideia de que a sabedoria, ela é Deus. Veja lá Provérbios 4:7. Fala assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então olha só, ele diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Isso aqui está dizendo o quê? Que dá a ideia de que é o próprio Deus. Não só vem de Deus, não só é Deus que nos dá a sabedoria que vem dos céus, mas dá a ideia de que Ele é a fonte de toda a sabedoria. Existe outro verso também,
Provérbios 8:12, que fala: eu, a sabedoria. Ele está aqui na primeira pessoa. Ele está dizendo: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então esses versos estão nos mostrando, primeira coisa que nós temos que entender, que a sabedoria ela não simplesmente vem, mas ela é de Deus, ela está junto, ela está contida, e a Bíblia também nos ensina que se nós quisermos é só a gente pedir. Deus não nega. Tem algumas coisas que Deus não nega, Ele não fala não para a gente. Nós podemos e devemos pedir algumas coisas para o Senhor, desde que seja com prudência, desde que não seja para esbanjar nos seus próprios prazeres, mas Deus Ele dá e dá com alegria, e a sabedoria é assim. Deus Ele quer dar para você, jovem, Ele vem nos ensinar. E eu quero então dizer que também tem outros versos que mostram que a sabedoria, fala que a sabedoria estava lá na criação. A sabedoria estava na criação, ou seja, ela estava e era parte do próprio Deus. É o Senhor, Ele quer dar daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem para nós hoje. Primeira coisa que nós podemos aprender sobre a sabedoria é que a sabedoria ela deve ser procurada com muita vontade. Olha só o que fala lá no capítulo 2, versos de 1 a 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, olha só, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Quem já assistiu o filme aqui de pessoas que estão atrás do tesouro perdido? Os caras vão igual um louco, porque eles querem aquilo que vai mudar a vida deles, porque é o financeiro, o cara vai ficar rico para o resto da vida. Aqui está, acho que naquela época tinha muita gente que já era avarenta, porque aqui está dizendo que é para você buscar a sabedoria, buscar essa essência do Senhor, como quem busca o tesouro, como quem busca a prata. E aí continua: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Só assim você vai entender o Senhor, só assim você vai entender o que é temer o Senhor de verdade. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Vê que uma coisa puxa a outra. O temor do Senhor é o princípio de ter sabedoria, mas para ter o temor você precisa buscar. Aqui está falando que essa busca não é qualquer busca. Aqui está falando que não é simplesmente ser. A Esther às vezes tira o sarro lá em casa, porque eu vou procurar alguma coisa, eu não acho. Eu vou olhar nos armários assim, ela fala, mas tá lá. Eu falo, não tá, eu já procurei, só que eu faço assim, ó, não tá. Aí ela fala, tá, eu falo, não tá. Ela vai lá e fala aqui, ó. Toda vez acontece isso. Às vezes eu não acredito, porque às vezes eu acho que eu procurei bem, e eu falo, nossa, mas eu olhei tão bem olhado, mas eu não achei. Ela vai lá e acha. Então não é a minha procura que você deve ter com relação à sabedoria, é a procura da Esther. É a procura da Esther que você tem que ter, que o Senhor pede para você buscar, porque nada mais é do que intimidade. A gente dá volta, né? A gente fala de tantas coisas aqui na igreja e sempre cai na intimidade, sempre cai no seu TSD, sempre vai voltar nisso, não tem jeito. Já vou te dar a dica já. A gente pode falar aqui sobre qualquer assunto, só que a gente sempre vai voltar na intimidade com o Senhor, que você muitas vezes esquece e acha que não tem nada a ver. Será que precisa tanto assim falar com Deus todos os dias? Será que Ele quer tanto assim falar conosco? Mas eu já estou na pegada assim todos os dias, só um dia ou outro que pulou. O Senhor está dizendo para você nessa noite, não é questão de obrigação, é questão de prazer em estar na presença dEle. É questão de você se alegrar em se encontrar com o Senhor. É você
ter a motivação correta, é você falar: meu Deus, eu não consigo mais estar longe da tua presença. Eu sei que o Senhor está me esperando, eu sei que o Senhor quer falar comigo. E mesmo que não tenha problema, e mesmo que eu não tenha tempo, mas eu vou parar de fazer as minhas coisas para poder buscar o Senhor de verdade. É questão de onde está o seu coração. Não ache que quando a gente fica falando aqui de TSD, de ter o seu tempo com o Senhor todos os dias, e quando a gente fala até de alguns ministérios, de ser uma coisa obrigatória de você ter, não ache que isso é somente por obrigação. O que nós queremos ver é o seu prazer em fazer isso. Porque se você não tiver prazer, não vai adiantar nada. Se você não tiver prazer em estar na presença do Senhor, não vai adiantar nada. E se você está indo por obrigação e pedir sabedoria, Ele não vai dar. Porque você não vai estar clamando dessa maneira, como se busca prata, como se busca o tesouro escondido. Ele só vai te ouvir se você buscar de verdade. E você vai buscar de verdade quando o seu coração desejar de verdade a presença do amado Espírito Santo todos os dias na sua vida. Porque esse é o desejo dele. Nós vamos ver isso também mais para frente. O que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? Não é o hobby de vermelho de bolinha amarela, não. O que você gosta de fazer? Sei que tem uma galera aí que volta e meia para tudo que está fazendo e vai jogar videogame. Hoje eu não sei se a moda é outra. Esses tempos era futebol americano. Tinha uns adolescentes aí que para tudo e vai para o futebol americano. O que você gosta de fazer? Quem tem alguma coisa diferente aí que gosta de fazer? Fala aí. Alguém tem alguma coisa diferente aí que gosta de fazer, que para tudo que está fazendo porque eu quero fazer isso? Dormir, rapaz. Dormir é um hobby, hein? Essa é nova. Quem mais? Quem tem outro hobby aí? O que você gosta de fazer? Fala aí. Hã? Vocês estão rindo aí. O que vocês querem fazer? Sabe o que eu quero dizer com isso? Cadê o Rafalote? Ele está aí, não? Hoje, não, hoje andar de avião para ele é profissão já, né? Não é mais hobby, né? Hoje é profissão, mas antes era hobby, né? No começo, e eu tenho certeza que como era uma coisa que ele gostava muito, ele parava tudo que ele estava fazendo para fazer isso, é ou não é? Eu sei que separa suas coisas para ir jogar videogame, separa suas coisas para dormir, alguns, separa suas coisas para jogar futebol americano. Agora, o que você acha que quer dizer você parar as suas coisas para buscar a sabedoria que vem dos céus? O que você está parando de fazer? O que você não está parando de fazer, que você poderia deixar de fazer, para buscar aquilo que é mais importante na sua vida? Porque pregar, falar que é mais importante a presença do Senhor é fácil. Agora eu quero saber da vida, eu quero saber da prática. Eu quero saber se você está conseguindo desligar a televisão na hora certa. Eu quero saber se você está conseguindo parar com aquilo que deixa você mais feliz, que deixa você alegre, com o seu videogame, e está indo lá para a presença, lá para o Santo dos Santos, lá para a sua torre na sua casa. A torre na sua casa não precisa ser nada tão monstruoso se você não tem condições, mas que seja um som ligado o dia inteiro. E é aquele lugar que você vai se derramar na presença do Senhor. Mas como é que você está deixando das suas prioridades para colocar as prioridades do Senhor na frente? É desse jeito que você busca a sabedoria. É isso que Salomão está querendo dizer, para você buscar como se busca o tesouro escondido. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria. Repare que nesses versos ele tem uma condição. Aqui, para quem gosta também da língua portuguesa, sabe que quando fala se, indica uma condição. Eu esqueci o nome desse. Isso aqui é condicional, né? Advérbio. Se indica uma condição, ou seja, está falando que é só se fizer isso.
Aqui está falando se clamar, se buscar, se procurar. É só desse jeito. Existe uma condição para isso. Deus está falando se você buscar. Eu vou um pouco mais longe. Muitas vezes a vontade você até vai ter, porque eu já passei por isso. Você sente vontade, porque muitas vezes quando você tem uma música que fala, quando você entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. O entendimento dessa música que eu entendo é que quando você já experimentou a glória de Deus alguma vez na sua vida, você não tem como esquecer, não tem como não ter mais vontade de experimentar de novo. Mas eu vou dizer uma coisa, tem muitas vezes que nós sentimos vontade, mas a nossa preguiça impede de ir lá no quarto e orar. Muitas vezes você sabe que é bom, você sabe que Deus está lá, você está com vontade, você tem vontade de estar lá, você sabe que Deus vai falar com você novamente, que se você orar, a coisa vai acontecer, que se você ler a palavra, Ele vai falar com você, mas tem alguma coisa que prende você onde você está, e você não para o que você está fazendo para poder buscar o Senhor. Estou falando bobeira? E é isso que fala, se buscar. Não adianta só ter vontade. Ter vontade é o início, porque se você não tem ainda esse desejo, nós vamos orar para que isso acabe hoje em nome de Jesus, e você passe a ter o desejo de buscar o Senhor. Mas não adianta também você simplesmente ter o desejo de buscar, mas não cumprir essa condição de deixar os seus afazeres e ir lá e buscar o Senhor de verdade. Quero entrar para outra parte aqui do livro de Provérbios, que nós estamos falando em vontade de fazer as coisas. Acabei de falar que muitas vezes a preguiça nos impede de fazer algo. Então vamos ler alguns versos com relação à preguiça. Capítulo 6, de 6 a 11, fala: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor. Até os nossos líderes disseram, ela tem supervisor, mas a formiga não tem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Olha só como esses versos são práticos para nós hoje. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. E aí fala o resultado disso: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha como isso é forte. Jovem, isso é para você, jovem, porque é nessa idade que você vai tomar algumas decisões importantes. O livro de Provérbios você precisa estudar na sua casa. O livro de Provérbios te dá instruções para que você nessa idade tome decisões que vão durar para o resto da sua vida. Porque se você não tomar decisões importantes como essa, de sair do seu comodismo e fazer alguma coisa, e aqui mais especificamente com relação a trabalho mesmo, quando você se tornar adulto, vai ser muito mais difícil você mudar isso, porque você alimentou essa preguiça na sua juventude. Você não tinha obrigação, você não tinha o porquê muitas vezes de trabalhar, de repente necessidade financeira. Então, se você não tem, de repente seus pais não acham que é a hora ainda, sabe o que você faz? Vai para a igreja e trabalha na igreja. Vem limpar banheiro na igreja. Sirva dentro da igreja, se ofereça para trabalhar aqui na live, carregando cadeira para um lado para o outro, carregando essas coisas aqui que a gente faz. Semana que vem, numa live UFC, nós temos que montar o octógono aqui, vem ajudar, mas faça alguma coisa. Mas muitas vezes a preguiça te segura. E eu hoje, graças a Deus, eu me sinto com autoridade para poder falar sobre isso. Que eu confesso para vocês que há alguns anos atrás eu não tinha autoridade para falar sobre isso.
porque isso era a realidade da minha vida. Mas hoje, graças a Deus, eu estou tranquilo em estar falando essas palavras, porque eu sei daquilo que o Senhor já trabalhou na minha vida, das decisões que eu tomei na minha vida, e daquilo que eu tenho feito, não só no ministério, mas na minha vida, no meu trabalho. Hoje, é claro, eu vivo só do ministério, mas em todo o tempo que eu estive no trabalho secular, eu tive trabalho, gente. Tem gente que é o seguinte, que às vezes está no trabalho e tem uma função. E aí você tem uma função, seu chefe vem e fala: eu preciso que você me ajude aqui em outra coisa. E você fala: não, isso aqui não é minha função. Eu já estive em trabalhos que eu não precisava que meu chefe ficasse me pedindo, que eu ia limpar o chão quando precisasse, que eu ia varrer a frente quando precisasse. Trabalhei ali na frente do Unicolégio, alguns aqui sabem, ali na academia que eu trabalhei. Quem conhece ali a rua Porangaba, quando chove o negócio alaga lá, né? E ali na academia entrava quase que até lá dentro a água. Quando chovia, fazia uma tempestade, era uma coisa que acontecia lá. Eu não ficava esperando o dono chegar, ou esperando uma pessoa que até limpava, só que ela só chegava mais tarde. Eu ia lá e fazia a minha parte. Agora, como é que você está no seu trabalho? Jovem, você tem que aprender isso agora. Você tem que aprender esses princípios da palavra de Deus agora, na sua idade, para que você não venha se tornar um adulto que não para em emprego nenhum, porque o chefe não gosta de você, e você não sabe o porquê. E você não consegue entender por que você é o primeiro a ser escolhido quando precisa mandar alguém embora. Quem que você acha que é o primeiro? O chefe está lá, se coloca no lugar do patrão. O cara está lá, ele é chefe, ele é patrão, e de repente ele tem os funcionários, e ele pede um para um, ele faz, pede para outro, faz, pede para o outro, aí ele fala: não, eu não vou fazer, isso aqui não é minha função. Às vezes até o que é função dele não faz direito. O dia que der um aperto no lado financeiro, e o patrão precisar mandar embora, quem que ele vai mandar embora primeiro? É questão de lógica. É questão de lógica. Então, jovem, você precisa aprender isso agora. Você precisa pegar esses princípios, que, como eu estou te mostrando, está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Toma isso para a sua vida, jovem. Arranje o que fazer. Se você está sem emprego, não fica parado em casa não. Você tem afazeres dentro da sua casa. Tem gente que não trabalha fora e nem ajuda dentro de casa, os próprios pais. Como é que isso pode? Faça alguma coisa dentro da sua casa. Começa pelo menos dentro do seu quarto. Depois do seu quarto, vai para a sala, vai para a cozinha. Faça alguma coisa. Depois de lá, vem para a igreja. Mas faça alguma coisa. Você precisa aprender. Você precisa aprender com o Senhor aquilo que Deus está te ensinando. E quando Deus nos ensina, é algo que nós falamos com muito amor. Porque tem muitas coisas, como eu disse, depois que fica adulto, aí fica tudo errado. Aí não consegue entender e acha que a culpa é de Deus ainda. Deus não me dá um emprego, todo emprego eu saio. Deus, aí coloca tudo a culpa em Deus, mas na verdade a culpa foi sua, porque você não aprendeu quando deveria ter aprendido. Então, jovem, você está na idade de aprender essas coisas básicas. Toma isso para a sua vida, leia a palavra do Senhor. Amém? Esse amém foi meio fraco, acho que tem muita gente que precisa arrumar o quarto, ainda hoje. Amém? Amém, é a palavra de Deus, gente, que está falando aqui com vocês. Segunda coisa que eu quero pensar: se você buscar sabedoria, você terá uma blindagem contra o pecado. Olha que maravilha! Glórias a Cristo, glórias ao Senhor. Capítulo 2, 16 ao 19. Olha o que ele fala: ela também, ela quem? A sabedoria o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus.
Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então no começo fala o quê? Que a sabedoria vai livrar você da mulher imoral. Como que você vai se livrar do pecado ou das tentações do pecado? Se você buscar a sabedoria. O que é a sabedoria? De novo, é o Senhor, é a busca, é a sua intimidade. Então se você buscar a sabedoria, você vai ter uma blindagem. Aqui está dizendo que a sabedoria vai te livrar da mulher imoral, vai te livrar do pecado, vai te livrar das tentações. E veja que essa advertência, vou falar mais uma vez, essa palavra é para os jovens, porque essa advertência, aonde que acontece a sedução da mulher imoral? É claro que aqui fala mulher, mas serve tanto para homens quanto para mulheres. É na sua juventude. É na sua juventude que acontece essa sedução, essa tentação que o inimigo quer ter contra a sua vida. E aqui está falando que se você buscar a sabedoria, ela vai te blindar. E aqui está tendo ainda alguns ensinamentos com relação a essa área da tentação. Jovens, vocês são muito tentados na área sexual. Eu vi uma palavra do pastor Cláudio Duarte essa semana e achei muito engraçado quando ele fala assim: os hormônios não aceitam a Jesus. Seria legal, né, se os hormônios aceitassem a Jesus, mas o hormônio não aceita Jesus. Ele está lá para fazer o trabalho dele, e você tem que fazer o seu, de buscar o Senhor, buscar a sabedoria, amém? Então não deixe que isso tome conta da sua vida. Olha as dicas que a palavra dá para você, jovem, nessa área. Capítulo 5, do 15 ao 18 fala: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua. Alegre-se com a esposa da sua. Vou perguntar aí, está no slide? Então vou falar mais uma vez. Alegre-se com a esposa da sua. É para vocês essa palavra, gente. É para vocês essa palavra. Toma essa palavra para você. Não deixe que o inimigo venha colocar bobeira na sua cabeça. Eu acho que um dos melhores jejuns que a gente tem que buscar fazer sempre é o de TV. Porque a TV hoje, não adianta, ela só ensina porcaria. E sabe o que acontece? Quando você começa a assistir bastante, você começa a achar aquilo normal. Você entra naquela história, não tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Aquilo começa a se tornar normal. Então quando Deus estiver te incomodando para fazer algum jejum, e você não souber o que fazer, faça de televisão. Porque o que você puder evitar, não estou fazendo apologia que tem que jogar fora a televisão não, tá, gente? Não estou sendo extremo assim não. Você tem que ter sabedoria naquilo que você assiste. Mas tem muitas coisas que, até propagandas, que aquilo, sabe, vai ficando assim na mente, que tem hora que você começa a achar que é normal. Olha só o que ainda fala sobre esse assunto. Capítulo 5, de 8 a 14. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Olha, está falando aqui que você vai entregar o seu vigor para outras pessoas, para o inimigo, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Aqui está falando que se você se entregar para a mulher leviana, para a mulher imoral, para aquilo que está no mundo, as pessoas vão se enriquecer às suas custas, diz a palavra do Senhor. No final da vida você gemerá. Olha o que vai acontecer lá no final da sua vida. Com sua carne e seu corpo desgastados, você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão.
Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Eu sei que você, jovem, conhece pessoas mais velhas, adultos e até pessoas mais velhas ainda, senhores, que viveram uma vida totalmente desregrada e estão desse jeito aqui no final da sua vida. Estão dizendo: por que eu não ouvi antes? Por que eu não ouvi as pessoas que me alertaram? Por que eu não mudei os meus caminhos? Por que eu não mudei o rumo da minha vida? Por que eu fiz isso comigo? Olha como é que eu estou hoje. Isso acontece. Que não seja você, jovem, que não seja você, jovem, a se arrepender lá na frente, a dizer: meu Deus, me falaram, me alertaram, eu não ouvi. Que não seja com você, jovem, mas que você seja aquele que vai ajudar a tirar outras pessoas da lama. Que seja você, jovem, a ajudar outras pessoas que estão nos caminhos errados, a tirar elas dessa ruína, para que depois elas não venham gemendo, como diz a palavra do Senhor, arrependidas, porque o pecado nos leva para a lama. E essa expressão aqui, gemer, eu vejo que é onde o pecado nos leva mesmo. Porque aquelas pessoas que estão afundadas no pecado, elas, até a fisionomia fica feia. Vocês sabem do que eu estou falando? Tem pessoas que são bonitas, são muito bonitas, mas quando estão afundadas no pecado, você olha, a fisionomia delas fica feia. A impressão que dá é isso que está dizendo a palavra, que elas estão gemendo. Elas estão, na verdade, lá no fundo, clamando por um socorro, clamando por um cristão amigo que tenha a coragem de chegar nela e apresentar as boas novas de Jesus. Esse lugar é um lugar de salvação. Nós precisamos trazer essas pessoas para cá. Se a gente adquirir a sabedoria, o conhecimento, a disciplina, eles o protegerão da mulher imoral, assim como nós já falamos. Eu vou pular esse verso agora. Tem ainda alguns ensinamentos aqui que a palavra nos traz. Eu quero ser um pouco mais rápido. Tem algumas coisas que falam sobre o lado financeiro também. Então, como eu disse, busque esse livro, leia esse livro. Tem muitas coisas para você aprender. Como eu disse, eu estou mostrando aqui para você que é muito para os jovens, tem muitos ensinamentos. Ainda mais se você está de repente com alguma dificuldade nessa área financeira, leia mesmo, busque a palavra do Senhor. Mas eu quero pular essa parte por conta do nosso tempo. Eu quero ir para o ponto 4. O ponto 4 me deu um pouco de vergonha. Fala assim: a sabedoria clama. O que nós falamos lá no começo da palavra? A sabedoria dá a ideia de que é quem? De que é o próprio Deus. De que Ele tem, de que Ele dá. Ele que dá a sabedoria, Ele é o próprio Deus. É Ele quem é a própria sabedoria. E olha só o que fala aqui. Fala que a sabedoria clama. Meus jovens, a live, pensa aqui comigo. Se a sabedoria está precisando clamar, é porque nós estamos aonde? Veja comigo se não está invertido aqui a ideia das coisas. Lá nós vimos agora, há poucos versículos atrás, que está ensinando que nós temos que clamar. Só que de repente a gente vê que a sabedoria está clamando, porque ela está olhando e o povo está perdido. Porque ela está olhando e tem muita gente que está cego. Porque ela está olhando e está falando: como é que pode estar cego desse jeito? E ela está clamando por quem deveria estar clamando por ela. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes estou achando que o povo está meio perdido hoje. Vamos ligar, gente. Vou falar mais uma vez. A sabedoria está clamando por quem deveria estar clamando por ela. As coisas estão invertidas. Olha o que fala aqui nesse texto, de 1 a 5, de 20 a 22 de Provérbios 1. Esse ponto, desculpa, é só o verso aqui. Até quando? De 20 a 22 de Provérbios 1. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência?
Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Até quando? Até quando? E até quando? 3 vezes. Até quando? Olha só o que fala agora do capítulo 8, versículo de 1 a 5. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Gente, para que isso? Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ele se coloca, o lado das portas, entrada da cidade, portas adentro, ele clama em alta voz. A vocês homens eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram prudência, vocês tolos, tenham bom senso. Gente, Deus está clamando, o Senhor está, levantando a sua voz. Acorda, tem alguma coisa que está faltando ainda na sua vida. Você tem que inverter as coisas. Você tem que começar a você clamar para o Senhor fazer a diferença na sua vida. É você que tem que dobrar os seus joelhos e levantar a sua voz. É você que tem que dar um passo. É você que tem que tomar uma atitude na sua vida. Existe uma condição, é condicional, é se buscar, é se clamar, é se você tomar alguma atitude. Se você fizer alguma coisa, é você quem tem que buscar. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, mas eu quero dar a oportunidade de você se derramar na presença do Senhor hoje, porque a sabedoria está clamando para que você abra os seus olhos, e hoje é dia de você inverter isso na sua vida. Hoje é dia de você parar de ser cego espiritualmente e inverter, de você tomar uma decisão e falar: Deus, eu vou clamar. E você começar hoje a clamar pela misericórdia do Senhor na sua vida. Você tomar uma decisão de clamar, de levantar a sua voz, de buscar a sabedoria, como se busca o tesouro escondido, como se busca a prata. É hoje que você precisa tomar essa decisão de inverter e você buscar o Senhor de todo o seu coração. Quero que você continue refletindo. Já já nós vamos dar a oportunidade de você se quebrantar na presença do Senhor. Mas esteja em oração agora. Deixe que o Senhor, que o Espírito Santo fale com você. Não deixe que nada impeça. A palavra ainda, continue orando. A palavra ainda em Provérbios ainda fala: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-os no seu coração, ao redor do seu pescoço, aonde quer que você andar, eles vão te guiar. Quando dormir, estarão protegendo, quando acordar, vão falar com você. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. A sabedoria é mais proveitosa do que a prata, rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na sua mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. O caminho da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore da vida, a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado, diz a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que está falando com você nessa noite.